Olá, assista até o final, vale a pena. A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Ru, Ministério União da Igreja Peniel. O tema no Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 em diante, que fala sobre as obras da carne, né? E o tema que eu falei no outro vídeo foi sobre a prostituição, né? E agora está aqui no versículo 17, a partir do versículo 19 e 20, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja bem, a palavra está sendo bem clara, né? No tocante às obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, né? Ninguém que anda na lei, cumpre a lei, está livre da condenação. Porque a lei ela não só revela o pecado, mas ela permite o pecado dominar. Porque ela sentencia a morte e não tem o efeito da graça, que é apagar o pecado no tocante a levar a pessoa ao arrependimento, a consciência de que Jesus se entregou na cruz para nos livrar, para nos levar de forma voluntária ao arrependimento, nos purificando pelo sangue e nos santificando pelo Espírito da graça através da palavra. Então todas essas práticas que eu falei aqui, né, as obras da carne, são morte sendo praticada, né? Que nós estamos num corpo que é tentado 24 horas por dia a pecar. É por isso que ainda existe a morte. Jesus venceu a morte, porém deixou ela atuando, porque dos desígnios dos céus, né, dele, os propósitos divinos. Você já pensou se o homem comesse da árvore da vida e pudesse viver eternamente nesse corpo sem que se arrependesse? Que cada um quer fazer o que quer. Então, quando o homem anda no seu ego, na sua vontade carnal, ele não pode agradar a Deus. E ainda há aqueles que se rebelam, ficam com raiva de Deus, querendo colocar a culpa em Deus pelas consequências dos erros de cada um. Então é melhor que seja humilde, se arrependa, reconheça o seu pecado e se coloque nas mãos do Senhor, se humilhando constantemente, até que possa ser salvo completamente, porque já é salvo pela fé, se aceitou Jesus e se arrependeu. E quando eu falo completamente, eu falo na partida desse mundo, né, quando essa carne morre, ou na vinda de Jesus, quando ele transforma essa carne, ele queima essa carne e leva, aleluia, a queimada, transformada em outro corpo, que não exista o fruto do conhecimento do bem e do mal nele. Mas quando fala dessas obras da carne, é uma abrangência grande, que todos que andarem na carne vão praticar essas obras todas, que eu não vou falar de tema por tema, porque essas obras são manifestas através de uma pessoa que anda na carne. Não é andar na carne no sentido de viver, mas no sentido de praticar o mal. Porque é colocado diante do homem os dois caminhos, a vida ou a morte, a salvação ou a perdição.
Deus é tão democrático e misericordioso que Ele dá ao homem a oportunidade. Não pense que alguém até já expressou e se expressa sempre, fulano fez e aconteceu e está vivo. Deus está dando a oportunidade, como está dando a você que está julgando. Porque nós não estamos aqui para sentenciar ninguém à morte, porém o Senhor, Ele é advogado e juiz. Ele não veio condenar, Ele veio salvar, mas Ele também é juiz. Se a pessoa morre na prática do erro, ele será condenado ao lago de fogo. Isso não é conto de carochinha, como muitos tentam falsificar essa palavra, né? Querendo algo que inocente o homem sem que ele se arrependa. Não existe forma alguma, Deus sendo o amor que Ele é, e Ele provou que é, em dar sua vida, derramar sua vida na cruz através do seu Filho, né? Que Deus se fez carne. Então não existe prova nenhuma de amor e de misericórdia maior do que a de Deus, porque ninguém, esses críticos que dizem que o Evangelho não salva, que isso é conversa, eu não creio na Bíblia. Mesmo essa semana eu conversei com uma pessoa, eu fui fazer um comentário sobre uma matéria de um jornal aqui de Salvador, e ele se entrou no meio e foi criticando. E disse, eu não creio na Bíblia, eu não preciso da Bíblia para sobreviver. Então, o pecado da soberba, ele está não só na carne, mas ele não permite ser ensinado. Deixa o espírito mundano usá-lo, entendeu? Não sabendo que está indo uma derrota, porque todo soberbo, ele é abatido. A Bíblia diz que ele dá graça ao humilde. Jesus dá graça ao humilde, mas ao soberbo ele abate. Você sabe o que é isso? Então não vale a pena a pessoa dar lugar ao egoísmo, à soberba, certo? Permanecer em Jesus e deixar Deus transformar, porque mais cedo ou mais tarde quem resiste terá a sentença de morte, mesmo alguém intercedendo. Talvez por a intercessão a pessoa vá se arrepender e mudar, mas fora disso só resta a sentença de morte. E sem Jesus é terrível, porque receberá o dano da segunda morte. Porque o homem ele morre, mas não para aí, segue-se o juízo. Não pensa que morreu, e acabou, não tem mais gente, não vai encontrar ele aqui na terra. Mas segundo a Bíblia, todos nós haveremos de ressuscitar. Valeu o livro de Apocalipse que você vai ver. 1 Coríntios 15 fala sobre isso claramente. É um tema bem claro sobre a ressurreição. É o livro de 1 Coríntios 15, é um livro do Novo Testamento, que traz essa revelação, né, sobre a morte, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro e vão para o seio de Abraão, ou seja, para a salvação, a presença de Deus, e aqueles que vão ressuscitar para a vergonha eterna. Deus vai ressuscitar todos. Não pense que Deus não tem o poder, porque Ele tem que julgar essas pessoas. Ele é tão tremendo, é tão poderoso, que Ele vai trazer à existência todos os mortos. E aí Ele vai colocar diante do trono para julgar segundo as suas obras. Então não é melhor a pessoa aceitar Jesus, permanecer e ser julgado em vida, no sentido dos testes, das provas, para ser absorvido e salvo no dia do Senhor, do que ser condenado ao lago de fogo? Então, vale a pena rejeitar todas essas práticas, né, que eu falei aqui no livro de Gálatas, e que o homem pratica constantemente, desagrada a Deus. Guarde a palavra do Senhor, ouça o conselho, se esforce. E toda ferramenta preparada contra nós não prevalece em nome de Jesus. Shalom Adonai.